Olá pessoal, olha a gente aqui com a nova questão do Enem e essa questão é a questão 143 da prova azul do Enem de 2019. Então sejam bem-vindos, vamos lá. O conteúdo abordado para esta questão é análise de gráfico e medidas. Vamos então. Aqui eu estou mostrando a questão toda na sua íntegra, só fiz deslocar um pouquinho o gráfico para o lado aqui, só para poder aparecer do outro. E ficou um pouquinho junto das alternativas, mas sem problema. Então vamos lá. Os exercícios físicos são recomendados para um bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocal, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo devido às atividades, contado em minuto. E aí vem a pergunta: qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Daí você tem uma sequência de 5 alternativas, de A até E, com a sequência das 5 atividades físicas, de 1 até 5, respectivamente. E aparece o gráfico ali. Então, eu já falei aqui em outras questões que toda questão do Enem você precisa ler, reler, né? Retornar essa leitura, quantas vezes você se achar mais confortável. Alguma palavra que não entendeu, procura ver o contexto, para que você absorva todo o sentido dessa questão, né? E entenda o que é que ela quer. E agora, depois que você já fez isso, você precisa, nessa questão específica, analisar o gráfico. Então, vamos lá. Esse gráfico ali tem o eixo X, que traz a variável tempo em minutos. Está ali numa escala de 5 em 5, mas também não é tão importante, mas saber que ali é o tempo. E o eixo vertical traz a variável quilocal, que está lá numa escala de 20 em 20. As atividades estão dispostas aí na malha quadriculada, onde elas trazem o par de coordenadas que representam cada ponto. Então, para a atividade 1, você tem, para 10 minutos, foram consumidos 20 quilocalorias. Para a atividade 2, em 15 minutos, consumiu-se 100 quilocalorias. Para a atividade 3, em 20 minutos, foi consumido 120 quilocalorias e assim sucessivamente. Daí você volta para o comando da questão. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias? Então, assim, à primeira vista, o seu movimento vai ser: ah, professora, é a atividade 3, porque tem um ponto mais alto, né? E por isso pode informar, dar uma falsa impressão de que foi a que mais consumiu, né? Não vá por aí. Você não pode comparar essas atividades assim, dessa forma, tá? Você precisa estabelecer uma forma de comparação, que é encontrar razão entre esses valores medidos e retratados no gráfico, que é o que a gente vai fazer lá no outro slide. Então, assim, a partir do gráfico fornecido, o consumo por atividade é, e daí a gente vai estabelecer exatamente essa razão, que aí sim seria uma forma de comparar. Basta fazer as contas para cada exercício, dividindo as quilocalorias de cada um pelo tempo gasto. Daí você encontra uma razão, e essa razão você pode comparar. Então, para a primeira atividade, você tem 20 quilocalorias em 10 minutos. Se você encontrar razão, aí você tem a medida igual a 2. Faremos isso para todas as atividades físicas. Para a atividade 2, 100 quilocalorias em 15 minutos. Se você dividir, você vai encontrar um número aí decimal, e aí a gente aproximou, aproximadamente 6,67. Para a terceira atividade, você vai encontrar 6, para a quarta, 4, e para a última atividade física, aproximadamente 2,67. Então, só então agora é que você pode comparar qual dessas atividades físicas dá ou proporciona o maior consumo de quilocalorias. Agora sim, tá? Que é a atividade 2. Assim, você pode comparar. E não olhando simplesmente para o gráfico, tá? Porque elas foram tomadas em tempos diferentes. Então, para isso, eu precisei estabelecer a razão aí entre as quilocalorias medidas e o tempo em que elas foram consumidas. Ok, gente?
Então, assim, voltando para o gráfico, você vai, ó, analisar e perceber que é a letra B. E daí a gente finaliza mais uma questão dizendo a vocês que sempre a leitura em primeiro lugar, e repete a leitura quantas vezes você achar melhor, e assinalando algumas informações importantes no gráfico, que no caso aqui o que era importante era o gráfico propriamente dito, né? Então, leia muito e preste atenção aos detalhes para não cair em certas pegadinhas, porque aí já tem uma, não é? Então, até mais, espero que na próxima a gente se vê. Então, um beijo, tchau!